Chegar bem próximo à câmera para poder te dizer uma coisa. Se você chegou nesse vídeo, não foi por acaso. Você é um escolhido por Deus. Eu pedi a Deus que colocasse nesse vídeo somente pessoas que realmente fossem escolhidas por Ele, para poder ouvir aquilo que Deus fez sobre a minha vida. Porque a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, entenda uma coisa com toda a verdade. Se você chegou até esse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Em um tempo atrás, eu corria da presença do Senhor, corria de querer fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha sobre a minha vida, mas chegou um certo tempo que uma pessoa foi ministrar a palavra do Senhor. Ela estava todos os dias sendo direcionados ao mesmo ponto para poder pregar. Neste tempo eu não era convertido, eu era realmente do mundão. E muitas das vezes, quando via as pessoas vindo para poder pregar, para poder fazer a obra de Deus, eu corria, me escondia, mas houve um tempo que uma pessoa em especial, e hoje eu tenho um desejo enorme de querer conhecer, mas acredito que pelo tempo, porque eu era muito novo, ele vinha sozinho com a sua caixa, colocava ela sempre num local específico para poder pregar a palavra do Senhor, e ele dizia sempre o seguinte, mediante a palavra: ainda que todos que estivessem ali não estivessem dando ouvidos ao que aquele homem estava pregando, mas eu de vez em quando prestava atenção no que ele estava falando, e ele sempre dizia um versículo ao começar a pregar, João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu a sua vida para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, realmente eu vejo se cumprir sobre a minha e sobre a sua vida o que Jesus diz: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Independente de quem esteja pregando, mas quando é a mensagem, quando é a palavra de Deus, Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. E ele ainda diz assim: olha, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, mas vou atrás dessas para que ela só tenha um só pastor e um só rebanho. Eu demorei um bom tempo para poder entender o chamado de Deus sobre a minha vida. E aí, quando realmente aquele homem vinha pregar, eu comecei a prestar atenção na mensagem daquele homem. Embora estivesse no meio de pessoas ímpias, de pessoas que não queriam nada de Deus, eu estava ali ouvindo o que aquele homem estava pregando. E um dia ele disse: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele dizia que Jesus era o bom pastor, dava vida pelas suas ovelhas. Ele falava sobre o juízo e de muitas outras coisas. E certa feita, aquele homem cessou, nunca mais foi. Não sei o que aconteceu com aquele homem. E eu confesso que no domingo, no horário que ele ia pregar, eu fui para lá, para o mesmo banco, já não tinha ninguém. Eu fiquei observando que aquele lugar ficou vazio, porque ele não estava ali para poder pregar, não estava ali para poder fazer o que ele sempre estava acostumado a fazer. E eu confesso para vocês que eu senti falta. E aí foi nesse tempo que tudo aquilo que uma pessoa ministrou, tudo aquilo que a pessoa teve um grande esforço para poder fazer a vontade do Senhor, foi realmente válido, porque ela havia plantado uma semente no meu coração. E por mais que eu tivesse tentado de tudo,
Todas as vezes que eu ia me deitar, eu me lembrava, e às vezes existem momentos na sua vida e também na minha vida naquela época que não fazia sentido algum tudo que eu estava fazendo, sabe? Todas as tentativas de querer fazer sucesso, de querer gravar, cantar proibidão, tantas coisas não estavam mais fazendo sentido. E aí foi a hora que o Senhor começou a arder o meu coração de ir para a igreja. Meus amigos, eu quero resumir para você entender uma coisa. Quando você é um escolhido de Deus, e eu tenho a certeza que você é um escolhido de Deus, você vai tentar correr, fazer todas as coisas, mas você vai observar que tudo que você está fazendo parece não fazer sentido algum. Parece às vezes que não há um objetivo claro, não há realmente algo que você faça que possa mudar o quadro desta situação. E aí é o momento em que, quando nós estamos encurralados sem saber para onde nós vamos, nós procuramos a Deus. E eu pedi ao Senhor que, se realmente você entrou nesse vídeo, é porque você é um escolhido de Deus. Talvez você precise estar ouvindo o seguinte: por mais que você faça as coisas, vai parecer que não faz sentido. Mas a real verdade é que você hoje está ouvindo o que eu realmente ouvi. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida por amor a todos nós. Eu nunca me achei digno, merecedor deste amor. Mas não é necessário que eu ache, porque mesmo assim Deus se entregou por nós. Se você está nesse vídeo, é porque você é um escolhido, é um ungido de Deus, tem um chamado muito grande, e às vezes você corre para tão longe, mas se esquece de que Deus está em todos os lugares. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Então, por mais que você corra daquilo que Deus tem sobre a sua vida, do propósito que Deus tem sobre a sua vida, você um dia vai parar e pensar: não faz sentido eu estar correndo. É melhor eu ouvir, porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe, se você já correu para muito longe, se você já fez de tudo e parece que nada faz sentido, será que não está no momento de você ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir e segui-lo? Eu não estou falando para você seguir o homem, estou falando para você seguir a Deus. Eu pedi ao Senhor que nesse vídeo somente os escolhidos realmente pudessem ouvir e atentar para o que Deus está falando. Porque Ele diz assim: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, mas vou buscá-la. Porque todas as minhas ovelhas que o Pai me dá, nenhuma delas vão se perder. Sabe, eu percebo que eu estava no meio de muitas pessoas, mas parece que eu não me sentia que eu era daquele lugar, sabe? Quando você está no meio de todo mundo, parece que você não está ali, tua mente está em outro lugar. E eu não entendia, não compreendia, porque por mais que eu buscasse fazer muitas coisas para preencher um vazio, eu não conseguia preencher. Porque realmente é o que sempre dizem, a parte do próprio Deus. Ora, se você chegou até esse vídeo sem corte, você vai ouvir barulho, você vai ouvir tudo, mas eu tenho a certeza que Deus te colocou aqui para você ouvir que você é um escolhido, e o escolhido de Deus, ele não tem escolha.
cedo ou mais tarde, ele vai ouvir a voz do Senhor e vai entender que é hora de atender ao chamado. Se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude, se inscreva, compartilhe com mais alguém que você realmente acredita que precisa ouvir. Não é qualquer pessoa, aquela pessoa que você fala, cara, esse cara precisa ouvir isso aqui. E aí comente aí, deixa aí o seu comentário, que é muito importante. Dá um like, porque é importante, que o YouTube ele realmente entende. Mas não fuja mais daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, porque eu tenho a certeza que o Senhor te chamou para grandes obras e grandes coisas na presença dele. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.